Vamos tratar de um outro assunto que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal e é um tema importante. A gente ficou, inclusive, de falar ontem, e é um tema polêmico também, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista da ação na qual a PGR pede a inconstitucionalidade de normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doar sangue por 12 meses após a última relação sexual. Até o momento a votação está em 4-1 pela anulação dessas regras, mas quem explica melhor, contextualiza melhor esse assunto é a Carolina Ercolim. Fala, Carol. Pessoal, a discussão sobre doação de sangue por gays se aprofundou desde o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes no Supremo nessa semana. O julgamento foi suspenso e não tem data para ser retomado. Aliás, uma luz vermelha se acende aí, levando em conta o histórico do magistrado. Lembra da ação que pede o fim de doações de empresas para campanhas? 1 ano e 5 meses de gaveta. Enfim, agora na pauta estão critérios contestados por uma ação do PSB. Hoje, homens que fazem sexo com homens somente podem ser doadores após um intervalo de 1 ano entre a doação e a última relação sexual. No Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso fala em discriminação injustificada e já recomendou que somente condutas de risco sejam consideradas e não grupos de risco. Um argumento usado até por médicos diz que qualquer pessoa que faça sexo sem camisinha, seja homem ou mulher, está sujeita a contrair uma doença, dentre elas o HIV. Portanto, a regra em vigor não faria muito sentido. Além disso, a legislação da década de 90 não levaria em conta os avanços tecnológicos que garantem a qualidade das bolsas. Ainda assim, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, já torceu o nariz para as mudanças, alegando possíveis problemas na exportação de plasma. Que linha de pensamento vocês acham que deve ser estabelecida daqui para frente nessa discussão, hein? Vera Magalhães. Eu acho que é claramente inconstitucional, não vejo nenhuma razão científica a justificar, primeiro, o prazo de 1 ano e o segundo, um veto a uma categoria específica de homens homossexuais. Não são homossexuais em geral, não são pessoas que tiveram relações sexuais com pessoas contaminadas. Eu acho absolutamente generalista essa regra, uma regra que não faz sentido, uma regra arbitrária. Eu concordo com a Procuradoria-Geral da República, concordo com os 4 ministros que se manifestaram até agora. E essa história do ministro Ricardo Barros evocar a exportação de plasma, como se o plasma fosse um produto super importante da balança comercial brasileira. A mal tem sangue em banco de sangue brasileiro, a gente não consegue quem doe sangue. Um homossexual, se fizer todos os exames e se ele estiver absolutamente saudável, qual é o problema para ele doar sangue? Acho isso obscurantista, acho isso discriminatório e eu acho que o Supremo fará o correto se acabar com essa norma que não faz sentido. E você, Andreasa? A norma é inconstitucional, né? É difícil contornar esse fato. Ela cerceia um direito fundamental, embora seja um assunto delicado, porque há indicadores científicos, inclusive recomendação da Organização Mundial da Saúde, até 2ª ordem, para que se tenha esse cuidado, né? Com base em amostras científicas. Como se colocar? Eu confesso que não tenho opinião formada a esse respeito. A minha tendência é fazer com que prevaleça o entendimento de que o troço é perfeitamente inconstitucional. Mas e a questão científica, né? E o debate científico, aquilo... Uma coisa são grupos militantes, politizados, defendendo uma posição. A outra são os como é que se chamam? Os hemocentros, Brasil adentro, defendendo esse cuidado, esse resguardo. Alguma seriedade esse pessoal tem. Então, é difícil. Não é uma decisão fácil. A gente tem que tomar cuidado para não entrar facilmente na decisão fácil. Não sei. E você, Madu? Bom, evidentemente o fundo dessa discussão é o preconceito, é a discriminação contra os homossexuais, em particular os homossexuais de sexo masculino. A Vera lembrou muito bem, ou a Ercolim, a Catarina Ercolim, que o HIV, né, a AIDS, a grande epidemia dos anos 80, já vão mais quase 40 anos. Hoje você consegue
tecnologicamente um controle de qualidade no material sanguíneo, no plasma, no soro, tudo, de 100%. Então, você, ao proibir homossexuais de doarem sangue, você está, é só uma coisa, você está sendo preconceituoso. Está sendo preconceituoso. Ainda mais, a Vera falou muito bem, hoje em dia você de quando em quando tem que fazer campanhas para doação de sangue. Os bancos de sangue têm sempre déficit de sangue, de tipos sanguíneos mais raros, enfim, você não tem por que discriminar. Essa questão foi muito bem colocada pelo Luiz Roberto Barroso. Você não pode confundir comportamento de risco com grupo de risco, porque mesmo, vamos dizer, uma mulher heterossexual com um comportamento de risco, ela pode ter uma infectada não só por HIV, tem dezenas de doenças que você pode transmitir. Quando você vai doar sangue, né, quem doa sangue sabe, você faz um exame de sangue para ver justamente se você tem aquele protocolo que permite que você seja doador, né? Então você não pode ter hepatite, enfim, ter tido uma série de doenças que te impedem de doar sangue. Então o que está em jogo aí é uma questão de atraso do Brasil, de discriminação, preconceito. É isso que está em julgamento. As pesquisas mostram, Patrick, que teve um aumento da contaminação por HIV no Brasil nos últimos anos aí, por um recuo das campanhas de conscientização, e é uma contaminação por via sexual. Mas não há um índice importante no Brasil há muito tempo de contaminação por doação de sangue. Não existe mais isso. Isso é uma coisa que o Brasil conseguiu debelar. E hoje em dia a triagem nesses bancos de sangue é de tal ordem que se você teve uma gripe há 2 meses, eles já não te deixam doar. Então você não precisa restringir por uma norma da Anvisa uma categoria específica e arbitrária de doar sangue, sendo que existem protocolos clínicos e médicos que já fazem essa triagem antes, numa entrevista que você faz antes, quando você vai doar sangue, e depois, porque o plasma passa por uma análise. Aquele plasma já doado pode ser descartado se tiver contaminado, infectado, e aí não só por HIV, como por toda a sorte de doenças. E a gente sabe que, embora os homens homossexuais sejam os mais na linha aí de contaminação da AIDS, as mulheres heterossexuais estão logo em seguida. Por quê? Porque muitas vezes, não porque elas tenham necessariamente um comportamento de risco, mas elas às vezes são infectadas pelos próprios maridos, que esse sim tem uma vida dupla, etc. Então, se essa mulher for doar, ela pode também ser um vetor. Então, não tem nenhuma justificativa legal, constitucional, para essa vedação. Ela vai cair, ela tende a cair por homossexual, por discriminatória, por obscurantista, por não ter base científica, legal, nem constitucional, nada.